estar te servindo com alegria. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito até agora, até neste momento nas nossas vidas. Promessa de que Ele continuará fazendo. Em nome de Jesus, queremos colocar a vida do Teu Filho diante do Teu altar, que o Teu Espírito Santo venha enchê-lo de sabedoria, enche-os com a Tua graça e o Teu amor, e que saiamos daqui nesta noite, não da forma como entramos, mas que possamos sair daqui com alegria, sabendo que a esperança da Tua palavra, ela se cumprirá, as promessas se cumprirá na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Ela disse que é uma honra me receber. Eu disse, não, a honra é minha de estar aqui. Muito, muito honrado de estar aqui. Meu nome é Marcos Celso. Eu sou um filho amado de Deus, que a cada dia luto para que eu diminua e Cristo cresça mais em mim. E eu queria que nessa noite você tivesse certeza de que grandes coisas vão acontecer aqui. Então eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim agora: grandes coisas Deus tem para você hoje. Grandes coisas Deus tem para você. Amém. Grandes coisas Deus tem para você. Aleluia. A minha assistente me abandonou. Não me abandone não, pelo amor de Deus. Não me deixe na mão, eu não tenho como deixar ali não. Então, eu amo esse ministério, tá, gente? Porque foi através desse ministério que Cristo começou a trabalhar dentro de mim em relação à minha alma. Todos nós somos corpo, alma e espírito, sim ou não? Sim. E a parte do corpo, nós estamos vendo, né? Nosso físico, que nós devemos também cuidar dele, se alimentar bem, fazer exercícios físicos, enfim. A parte espiritual é a nossa parte eterna. E a nossa alma são o quê? São os nossos sentimentos, as nossas emoções. E nós que somos o povo de Deus, nós temos também sentimentos e emoções. E muitas vezes nós achamos que não precisa cuidar. E aí, esse ministério, que ele é fruto do antigo CR, né? Quem aqui é da época do CR? Levanta a mão. Eita, tudo velhinho que nem eu, ó. Então, é o antigo CR, que é o Celebrando a Restauração. Por 30 semanas ele tem exatamente esse propósito, de cuidar das nossas emoções, através do poder do Espírito Santo de Deus. E ele quer fazer essa transformação também na nossa alma. Então vamos lá, né? Passa aí, por favor. Tá aí já. Não, anterior. E hoje a decisão 5 é obedecer. Obedecer. Eu queria primeiramente saber quem tem dificuldade em obedecer aqui. Levanta a mão. Eu pensei que eu estava sozinho. Sim. Tem mais gente, não pode levantar, não tem vergonha não. Beleza. Então, agora eu queria entender quais são as maiores dificuldades para obedecer. Quem quer falar? Rapidamente. Uma dificuldade para obedecer. Uma dificuldade. Saber escutar. Saber escutar. O que mais? Autossuficiência. O que mais? Entregar. Dificuldade de entregar, né? Perfeito. Então, o que mais? Orgulho. Muito bom. Então, essas dificuldades, todas elas nós temos. É por isso que é difícil obedecer. Porque se fosse fácil, a gente não estava nem aqui falando. É verdade. Então, essa dificuldade, todas essas dificuldades que vocês falaram e outras mais que existem, nós vamos aqui trabalhar nessa noite, para que Deus, através desse momento, Ele possa estar trazendo à tua memória, à tua consciência, aquilo que tem te atrapalhado em obedecer. Ok? E aqui eu queria saber também o seguinte: quem aqui gostaria de obedecer? Vencer essas dificuldades e obedecer? Tem gente que não quer não. Olha, levanta a mão, rapaz. Então, acho que todo mundo quer obedecer, né? Então,
para obedecer, a gente quer obedecer, beleza, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar isso. Então, Cecília, passa aí, por favor. Então, eu vou botar 1, 2, 3, você vai dizer assim, eu vou obedecer. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu vou obedecer. Ou seja, vocês decidiram obedecer. O primeiro passo é decidir. Se eu quero ir daqui para ali, a primeira coisa que eu tenho que fazer é decidir sair daqui para ali. Depois eu vou andar. Mas o primeiro passo é decidir. E esse momento, vocês tomaram essa decisão em obedecer. Faça isso, por favor. E veja que a palavra de Deus diz em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Você vê que esse texto, ele tem algumas partes que eu queria abordar. A primeira parte é que, para que a gente verdadeiramente possa dizer que ama a Deus, é necessário que primeiro a gente guarde os seus mandamentos. E o que é que significa guardar? Eu pego uma gaveta, abro, guardo e vou embora? Onde é que eu guardo esses mandamentos? Aonde? No meu coração. A gente fala metaforicamente de coração, só que o nosso coração, nós sabemos que ele só faz bombear sangue. E onde é que esses mandamentos têm que estar? Na minha mente. Para que eu possa, através daquela capacidade que Deus nos deu de pensar, para que a gente possa estar com eles o tempo todo meditando nessa palavra. Meditando nela. Eu meditando naquela palavra, automaticamente ela vai estar sempre na minha memória, o tempo todo. E aí, automaticamente, o que eu estou pensando, eu vou estar agindo. Não é? Assim como tu pensas, tu és. Se eu penso em algo, eu termino refletindo nas minhas atitudes o que eu estou pensando. Então é importante, em primeiro lugar, a gente tem essa consciência, que é importante guardar os mandamentos. Mas não só guardar, eu tenho que guardar e obedecer. Eu não preciso estar com os mandamentos apenas na cabeça e simplesmente dizer, o Senhor está dizendo aqui que eu tenho que fazer isso e tal, mas eu não vou fazer não. Vou não. Então eu só fiz simplesmente guardar. Eu não estou usando esses mandamentos, porque a obediência é exatamente a utilização desses mandamentos, ou seja, de forma prática eu estou utilizando os mandamentos que o Senhor me deu. E mandamento já está dizendo, é o quê? É ordem. É uma ordem. E depois vem aqui, ó, aquele que me ama será amado por meu Pai. Tem uma consequência, ou seja, aquele que me ama, ou seja, guarda meu mandamento e obedece, ele será amado pelo meu Pai e será amado também por mim, e eu me revelarei a ele. Quem aqui quer ser amado por Deus e quer que ele se revele a você? Amém. Então, gente, está aqui a fórmula, está aqui. O que é que ele está dizendo? Guarda os mandamentos e obedece. Guarda os mandamentos e obedece. Mas, para que a gente possa, de forma prática, acabar com a desobediência e começar a obedecer, a gente precisa, faça isso, por favor, destruir as justificativas. Porque as justificativas, elas são exatamente as barreiras que nos impedem de obedecer. Justificativa resolve algum problema? Não. Eu posso, por exemplo, sem querer, pisar no pé de Braulio, machucar o pé dele, e aí simplesmente eu justificar. Não, Braulio, é porque eu não vi o teu pé aqui, é porque eu estou com o óculos errado, eu peguei um óculos... Tá, tem um bocado de justificativa a ele. Mas eu não fiz nada mais do que isso. Eu não cheguei para pedir perdão a ele, não me arrependi, não cheguei lá para ajudá-lo, colocar ele num carro, levar no hospital para que ele pudesse cuidar do dedo que está machucado. Então, se eu só justificar, eu não estou resolvendo o problema. Eu preciso me arrepender e depois tentar consertar aquela situação, se porventura fui eu que, vamos dizer assim, criei aquela situação que está lá para ser resolvida. Então, a justificativa, ela não resolve problemas. E veja que em João 14, 15, é que ele fala, ó, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, Jesus reforça a necessidade da obediência. E essa necessidade, ela passa necessariamente pela destruição das justificativas. E olha o que é que fala logo depois aqui, ó. Justificar-se não é apenas se esconder. Não é apenas se esconder, porque se eu me escondo, eu estou fugindo, é uma fuga. É esconder o erro em si,
é não querer tratá-lo, é fugir da resolução, é a escolha da continuidade de relacionamentos rompidos. Ou seja, na hora que eu justifico, eu simplesmente fujo da responsabilidade. Eu não estou assumindo a responsabilidade sobre meus atos. E todos nós aqui, exceto eu vi uma criança lá atrás, exceto aquele menininho ali, todos nós somos adultos. E nós temos responsabilidade sobre nossos atos. Sim ou não? Sim. Temos. Então a gente não pode estar... Então, nós temos que ter responsabilidade sobre os atos. E não fugir, justificando as atitudes e não simplesmente encarando os fatos e tentando resolver, se arrependendo, para que haja uma restauração daquilo que foi quebrado. Passa aí, Cecília, por favor. Deus não tem compromisso com quem se vitimiza, apenas com quem se arrepende. A vitimização é aquele processo que a pessoa diz, não, é porque assim, meu pai, olha, meu pai me maltratou muito quando era criança, minha mãe, tá ok, é uma pena, realmente, foi muito duro, eu entendo. Ok, e aí? Eu tenho duas alternativas, eu posso passar o resto da minha vida no canto da parede, sofrendo, ou eu vou buscar ajuda. E vocês fizeram certo, vocês vieram buscar ajuda. Assim como um dia eu decidi vir aqui buscar ajuda, porque eu não aguentava mais tentar resolver as minhas demandas emocionais sozinho. E vocês foram corajosos em mim aqui, porque necessita de muita coragem para assumir que você precisa de ajuda. Porque nós, seres humanos, temos uma tendência a ser autossuficientes. Isso vem desde o Éden. Desde o Éden. Quando a serpente lá tentou bagunçar o negócio, o que ela fez? Se tu comer dessa fruta, você só vai ser que nem Deus. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. O que é que ele quis dizer? Você vai ser como Deus. E ser como Deus é precisar de Deus? Não. É ser o quê? Autossuficiente. E nós temos essa tendência carnal de não buscar ajuda, de tentar fazer as coisas sempre do nosso jeito. Tá? Só que isso, gente, Deus não nos criou para que a gente vivesse só, tentando resolver as coisas só. Ele nos criou com dons e talentos, para que com esses dons e talentos a gente possa se ajudar, para que esse corpo ele se fortaleça contra toda e qualquer potestade que tente destruir. Amém? Amém. Então, Deus ele não tem parte com a vitimização, só com quem se arrepende verdadeiramente. É isso que é preciso a gente ter na nossa mente. E aí, eu queria, nesse momento agora, dar uma explicação sobre motivo. Motivo é uma razão, causa, argumento ou algo usado para comprovar ou provar a veracidade de um fato ou de uma ação praticada. Ok. Motivos todos nós temos. Motivos para não vir. Alguém talvez tivesse, não, eu tinha vários motivos para não vir hoje. Sim ou não? Quem tinha aqui verdadeiramente vários motivos para não vir hoje? Motivos reais, como está dizendo aí, ó. Reais. Mas vieram, não é? Sabe por quê? Porque vocês decidiram não usar motivos como desculpa. Bota aí, por favor, Cecília. Porque a desculpa é uma razão usada como pretexto para se esquivar de algo ou de alguém. Você pode ter um motivo e usar esse motivo para ele virar uma desculpa. E eu uso o motivo para virar uma desculpa quando? Quando eu decido usar isso para me livrar de algum compromisso, alguma responsabilidade ou de algo que eu preciso fazer. Então, o motivo ele vira o quê? Uma desculpa. Vocês têm motivos tops aí, que não era para ter vindo, mas vocês não deixaram isso virar desculpa para vocês não estarem aqui. José, quando ele foi traído pelos irmãos, ele tinha motivo de sobra para ser amargurado, sim ou não? Sim. Depois que ele foi vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos, ele foi trabalhar numa casa, sendo um funcionário assim excelente, foi também enganado, ou seja, foi acusado de algo que ele não fez, foi bater na cadeia, sem ter prazo para sair, e ele na cadeia, ele teria motivo sim ou não para estar usando esses motivos como desculpa para não fazer nada. Mas ele decidiu não fazer isso. Ele decidiu
usar esses motivos para o quê? Para mudar a realidade dele, e não usar como desculpa. Então a grande diferença de motivo e desculpa é essa, é que o motivo, eu não uso ele para encobrir qualquer responsabilidade que eu tenho para consertar uma determinada situação ou para lutar para que aquilo mude. Ok? Então, eu queria nesse momento agora, a gente vai passar agora alguns sabotadores. O que são sabotadores? Existe um livro, isso foi baseado nesse livro de Inteligência Positiva de um cara chamado Shizado Shamin. Ele fala que a inteligência positiva, ela mede o percentual de tempo que sua mente age em seu favor, em vez de sabotando você. Enquanto seu QI, que é o coeficiente de inteligência, e o seu QE, que é a inteligência emocional, contribuem para o seu potencial máximo, o seu QP, que é o quociente de inteligência positiva, ele determina o quanto desse potencial você realmente alcança. E esse autor, ele mostra como é possível aumentar o coeficiente de inteligência positiva para melhorar seu desempenho, tanto na esfera profissional como na esfera pessoal. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar alguns... Deixa eu sair da frente aqui, já que é final. Eu vou mostrar alguns slides aqui com alguns sabotadores. E esses sabotadores, eu gostaria que, à medida que eu fosse apresentando eles, vocês fossem analisando para vocês verem se tem algum tipo de sabotador que você se identifica com ele. Então, se você puder, anota aí, observando, quais os sabotadores que você identifica como aqueles que você entende que eles estão tentando sabotar as suas atitudes e fazer com que você não elimine as justificativas na tua vida, ok? Então vamos lá. O primeiro sabotador é o sabotador crítico, ou seja, uma pessoa que ela tem esse sabotador, e esse sabotador ele é o mais, vamos dizer assim, o que tem um potencial mais destrutivo, ele é o principal sabotador, por isso que ele é o número 1. Por quê? Porque o sabotador crítico é aquele que ele não está satisfeito com nada. Sempre ele vai estar criticando alguma coisa. Então, se eu tivesse sabotador, eu ia estar subindo aqui, eu ia estar dizendo, olha, rapaz, esse negócio está todo solto aqui. Olha, isso aqui precisa botar uma tampa, alguém pode tropeçar nesse negócio. Olha, essa água ela não está do mesmo nível, tem que ficar igual. E a temperatura não está boa. Então, é aquele cara que ele está o tempo todo criticando tudo. É aquela atitude que vem na nossa mente com aquela vontade de estar criticando o tempo todo, não só tudo, e até si mesmo. Quando eu, por exemplo, deixei aqui o telefone e esqueci de botar no silencioso, um sabotador crítico, ele faria, caramba, tu não faz nada certo, esquece de tudo. Nem lembrar de colocar o telefone no silencioso, ou seja, é o tempo todo criticando. E à medida que isso vai aumentando, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que isso vai pesando na pessoa, vai fazendo com que ela torne um fardo muito grande para ela carregar, porque o tempo todo ela vai estar sempre olhando para erros, e ela não vai estar olhando para vamos dizer assim, as coisas boas que Deus está trazendo para ela, e a gratidão vai ficar longe dessa pessoa. Percebe? Então esse é o primeiro sabotador. O segundo sabotador é o insistente. Existe uma diferença muito grande entre insistir e persistir. Persistir significa quando você tem algo claro, dado por Deus, uma visão clara, e aí você, apesar de não estar vendo, você está vendo apenas com os olhos da fé, apenas entre aspas, você está vendo com os olhos da fé. E aí, apesar das circunstâncias todas, está dizendo o contrário para você, você vai lá e persiste. Você vai 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 1000 vezes for necessário, persistindo, porque você sabe que aquilo ali é a vontade de Deus. Isso é persistência. E a insistência, Marco, o que é? É quando uma pessoa, ela busca o tempo todo, vamos dizer assim, uma perfeição. E essa perfeição, ela vai até as últimas consequências. Então ela vai até o fim, por teimosia, muitas vezes, ou seja, porque ela quer que a vontade dela prevaleça, e não a vontade de Deus, muitas vezes. Então ela vai insistir, ela vai fazer de surdo, vai fazer que não está ouvindo, que não entendeu. Deus vai falar, ela vai dizer, não foi comigo não, acho que isso aí foi com outro. É assim ou não é? Então esse é o segundo sabotador, o insistente. O terceiro é o prestativo. Esse também é perigoso. Por que o prestativo é perigoso?
O prestativo é aquele que ele sente uma carência muito grande de ser admirado. E ele precisa fazer tudo por todos. É aquela pessoa que ela tem uma dificuldade de dizer não. Eu tinha uma dificuldade enorme de dizer não. Quando eu vim para o antigo CR, uma das coisas que eu tinha como dificuldade era dizer não. Eu não sabia dizer não. Não sabia. E eu sofria muito por isso. Sabe por quê? Porque o prestativo, ele, à medida que ele vai dizendo sim para todo mundo e fazendo tudo por todos, ele vai criando inconscientemente na mente dele um conta corrente. E aí chega um momento que esse conta corrente está assim, ó, bem grande, ele dizendo assim, poxa, eu tenho que receber. E ele não recebe. E aí quando estoura de uma vez. Ou seja, ele vai feito uma avalanche para cima das pessoas, cobrar aquilo que ele está fazendo e que as pessoas não estão retribuindo. É aquela pessoa que está o tempo todo fazendo tudo por todos, mas ninguém faz nada por ele. Ninguém faz nada por ele. Era o meu caso. Eu entendia que as pessoas não faziam nada por mim. Não era engano, as pessoas faziam, mas eu queria mais. Por quê? Porque eu sempre estava querendo dar mais. Sempre. Então eu nunca dizia não, eu ia lá, fazia tal, tudo. Então esse prestativo também é muito ruim. Então esse inimigo ele faz parecer que ganhar afeição é sempre uma coisa boa, mesmo que a qualquer preço. Isso é um engano, gente. Engano. Você, homem e mulher que está aqui nessa noite, você não precisa fazer nada mais, nada menos para que Deus te ame mais do que Ele te ama. Ele te ama incondicionalmente, imensamente. Você não precisa estar agradando ninguém para que você se sinta mais amado, mais amada do que Deus te ama incondicionalmente e imensamente. Imensamente. O quarto sabotador é o hiperrealizador. É aquele cara que é chamado como workaholic, né? É o cara que faz tudo ao mesmo tempo. Ele trabalha aqui, trabalha ali, faz aqui, faz ali. Não é igual ao prestativo, não. Porque o prestativo ele não sabe dizer não. Ele faz tudo que os outros pedem e ele faz, para agradar todo mundo. Esse aqui não, ele quer agradar só a ele. Ele faz tudo para ele. Então ele vai lá, corre para cá, faz uma coisa, faz outra, tudo pensando em quem? Nele. Pensando nele. Ou nos seus, no caso. Mas ele quer o tempo todo ficar ativo, o tempo todo, trabalhando o tempo todo. Ele não quer parar um momento, porque ele acredita que ele é aquilo que ele faz. Ele não sabe quem ele é. Ele pensa que ele é o que ele faz. E nós não somos nem o que fazemos, nem o que temos. Nós somos o que nós somos. A pessoa que pensa que ela é o que ela faz, quando ela deixa de fazer o que ela faz, ela perde o sentido da vida. Uma pessoa médica se aposenta para de fazer medicina. Se ela pensava que ela era o que ela fazia, acabou o sentido da vida para ela. Sim ou não? Sim. A pessoa que é rica, que acha que o que ela é o que ela tem, se um dia ela perder tudo, ela dá um tiro na cabeça. Porque ela achava que ela era o que ela tinha. Então nós somos o que nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. E nós somos filhos amados. Então não depende do que eu estou fazendo ou do que eu tenho. Se eu tenho ou não tenho, se eu faço ou não faço, eu sou um filho amado de Deus. Amém? Amém. Quinto sabotador, a vítima. A gente falou um pouco aqui de vitimização. A vítima é aquele que sempre se coloca como vítima das situações. Acontece uma coisa, não, tá vendo? Olha, sempre acontece essas coisas comigo. Sempre é assim. Sempre é assim. Então, aconteceu uma coisa ruim, a pessoa já se faz de vítima. Ela não tenta tirar um aprendizado do que aconteceu. Porque situações desafiantes, difíceis, vão acontecer na nossa vida. Acontecem. Só que quando isso acontece, eu tenho duas alternativas. Eu posso simplesmente me fazer de vítima, ficar no canto da parede, lá triste, calado, chorando. Ou eu posso me levantar e dizer, tá, o que foi que aconteceu aqui? O que é que eu posso aprender? O que é que eu posso tirar de lição disso aqui? Para que da próxima vez isso seja feito diferente. Entende? Então, o sabotador vítima, ele não tem essa capacidade. Ele vai querer o tempo todo deixar a pessoa para baixo. A pessoa se colocar como vítima da situação. Então tem um embate, marido e mulher. Aí um vai dizer assim, não, eu sou a vítima. Ele pode ter criado o maior problema dentro de casa, mas ele vai sempre se colocar como
como vítima, não porque foi minha mulher, não porque foi meu marido. Sempre o outro é que é o autor e sempre eu sou a vítima. O sexto sabotador é o hiperracional. Esse sabotador é aquele que põe o foco na racionalidade acima de tudo. Sabe aquela pessoa seca, que ela não tem emoção nenhuma? A pessoa chega do lado dela dizendo assim: caramba, rapaz, eu acabei de perder o emprego, aí tá triste. A pessoa diz: tá todo mundo desempregado, tem muita gente desempregada também. O país está se vendo? Não vai conseguir um emprego, vai embora. Não dá uma hora, não dá um carinho, não dá um abraço. Simplesmente a pessoa seca, aquela pessoa que ela não tem nenhum pingo de emoção com o outro. Então esse sabotador, ele está tirando exatamente a visão dessa pessoa do quanto é importante ela se relacionar em amizade, em amor, em afeto com o outro, porque nós fomos criados para se relacionar. Nós somos seres relacionais, nós precisamos ter relação com as pessoas, relação de amor, e o amor, ele precisa ser transmitido, porque o amor é o que o amor faz. Eu posso ficar o tempo todo dizendo aqui: eu amo meu irmão Marcelo, eu amo meu irmão Marcelo, eu amo meu irmão Marcelo. Ele vai cansar de ouvir se eu não fizer nada por ele. Em vão que eu estou falando aqui. Em vão. Em vão. Jesus, o amor de Jesus, como foi? Foi um amor prático. Jesus, o tempo todo, ele amava como? Fazendo, curando, libertando. Ele falava, mas ele também agia. Ele ia lá e fazia as coisas acontecerem. Então, esse hiperracional, ele alimenta uma impaciência, às vezes, uma impaciência às emoções alheias. Ele é impaciente, a pessoa chega para falar alguma coisa e lá vem aquele: não, você acabou, não aguenta, não quer, não tem empatia, não tem compaixão pelas pessoas. Então, quando isso é intenso, ele limita os relacionamentos no tocante à flexibilidade e profundidade, e a pessoa é vista como fria, distante e intelectualmente arrogante. O sétimo sabotador é o hipervigilante. O hipervigilante é aquele que está o tempo todo achando que alguma coisa vai acontecer. O cara entra no carro: meu irmão, acho que vai ter um assalto. Aí tem que ficar atento: cuidado aí. Aí vai, desce do carro e diz: não, peraí, vê, olha aí direitinho. Aí está dirigindo: não, tem que ter cuidado, acho que eu vou bater o carro hoje. Aí entra na empresa: rapaz, acho que vai ter demissão hoje. Você vai ter demissão não? Rapaz, tu viste o chefe chegando aí? Quero dizer, rapaz, pela cara dele, eu acho que ele vai demitir alguém hoje. Olha o telefone toca lá: aquele aí, eu vou atender não. Aí vai, aquela pessoa que está o tempo todo achando que alguma coisa vai acontecer. Então, imagina que prisão, gente. Imagina, que prisão. Isso é uma prisão. É uma prisão emocional. A pessoa está o tempo todo com 100% do intelecto dela voltada para quê? Para algo que ela não sabe que vai acontecer. Totalmente imaginário, está tudo aqui. E a pessoa está o tempo todo criando algo, gerando uma ansiedade. O que é ansiedade? É estar ligado aonde? No futuro. Existe uma tecnologia chamada inteligência fototemporal. O que é que significa isso? O nosso cérebro, ele tem uma capacidade grande de ir para o passado, estar no presente ou ir no futuro. Se eu disser assim para a Dorinha: tu lembra o dia do teu casamento? Ela vai lá agora no passado, lembra ou não lembra? Tudinho, foi lá no passado. Se eu disser assim: Dorinha, daqui a 5 anos, como é que tu quer estar? Ela vai lá no passado, no futuro. Ela olha, já cria a imagem. Ela: eu quero estar assim, não sei o que, com meus netos, com minhas filhas, não sei o que, tererê. Não. Isso é uma capacidade que Deus deu a gente. Só o ser humano tem essa capacidade. Só o ser humano. Nenhum outro ser tem. E no passado, no presente, está no presente e no futuro. Só que a gente só pode fazer algo aonde? No presente. Só que isso aqui, a pessoa que ela é hipervigilante, ela está o tempo todo aonde? No futuro. No futuro negativo. Ela está o tempo todo achando que alguma coisa vai acontecer e ela não vive o presente, que é onde eu tenho que fazer algo realmente para que o meu futuro seja melhor. Tudo que eu estou, pela lei da semeadura, tudo que eu estou plantando hoje, eu vou colher quando? Amanhã. Tudo que eu estou colhendo hoje, eu plantei quando? Ontem. Então, à medida que eu tenho essa consciência, eu paro, vamos dizer assim, eu elimino, bloqueio, diminuo a influência desse sabotador, o hipervigilante. Quando eu tenho consciência de que o momento que eu tenho é o momento de agora. E o amanhã, o que eu tenho que fazer? Orar, entregar o meu amanhã a Ele, fazer com que a minha atitude de hoje esteja alinhada com a vontade dEle, para que aquele amanhã aconteça. Amém? Amém.
oitavo sabotador é o inquieto. O inquieto é aquele que permanentemente na procura por emoções maiores e por isso atrapalha o sentimento de paz e de alegria que poderia ser sentido no presente, caso o indivíduo prestasse mais atenção nele. Então o que acontece? Ele perde o foco e a apreciação pelo que está acontecendo. Ele está o tempo todo inquieto. Então aquele cara que, por exemplo, Emerson está aqui, aí eu chego com ele, e aí, Emerson, tudo bom? Aí, tudo bem, Marco, rapaz, eu tenho um negócio bom para te contar. E aí começa a falar, pega o celular. Aí tá falando aqui, eu pego o celular só, aí daqui a pouco o celular no bolso, aí eu estou pegando esse envelope aqui, olhando, lendo, ele olhando para mim e dizendo, rapaz, eu estava falando com o cara me deixou. E eu vou embora, aí eu estou falando com ela, e aí, que camisa bonita, pela cruz, me chamou, legal, conversa onde? Ela começa a falar. Aí eu já olho para cá, eu para cá, eu estou inquieto o tempo todo, eu não paro. Então essa inquietação, o que é que ela gera em mim? Eu perco a atenção do que está acontecendo agora. Por quê? Porque eu não estou parado para prestar atenção nas pessoas. Ela está falando, eu tenho que escutar o que ele está falando. Ela queria me contar sobre a camisa dela, onde ela comprou. Eu não vi ela falando, eu devia estar ouvindo, olhando nos olhos dela, dando atenção a ela que ela merece. Todo mundo, quem é que não gosta de receber atenção, gente? Quando alguém está falando, olhar nos olhos, ver que a pessoa está valorizando o que você está falando. Isso é bom, não é, gente? Então, o inquieto, ele não consegue. A mente inquieta, ela não vai fazer isso, ela vai simplesmente desconectar, vai sair para fazer uma coisa, vai ouvir, não sei o quê. E isso é muito ruim, porque a pessoa perde a possibilidade de estar vivendo, olhando a criação de Deus, as coisas que Deus está, vamos dizer assim, criando. Hoje em dia, graças a Deus, eu voltei a correr depois de 25 anos, e eu olho uma coisa que eu mais gosto quando eu estou correndo, é quando eu estou